Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E a gente começa esta edição com a Assembleia do Sinteal, que aconteceu no último dia 24. Trabalhadores da educação da rede pública estadual realizaram na manhã da última terça-feira, dia 24, uma Assembleia Geral que aconteceu no auditório do Sindicato dos Bancários. O objetivo da Assembleia foi para deliberar encaminhamentos de luta da campanha salarial 2016. A Assembleia Geral da categoria, que teve o apoio da CUT Alagoas, criticou a postura do governo do estado, que até agora não apresentou propostas concretas quanto à pauta de reivindicações. Fomos para a audiência, marcado para 18, quando a gente foi ser recebido era 19h30, para variar, mas nada de novo, né? Só para nos enrolar mesmo, para encher linguiça, nada de novo. A única coisa diferente que ele colocou para nós foi que no dia seguinte sentaria com a reserva técnica, né, com a comissão da reserva técnica e o Tribunal de Justiça, e apresentaria uma proposta de chamar 150 professores e professoras. Sim, mas e aí? E o resto da pauta? Nós viemos para cá na certeza que hoje sentaríamos com o secretário de Fazenda e de Planejamento e Gestão, que era o que tinha sido acordado para o dia anterior, mas segundo a assessoria do gabinete, eles estavam viajando. E se a gente foi chamado hoje é porque nós sentaríamos com esses secretários. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Então ele só disse isso, nós questionamos, contra-argumentamos, que era que nós estávamos fazendo lá depois de esperar tanto tempo e que não tinha algo diferente. Só a chamada reserva técnica e que no dia seguinte houve a reunião do Tribunal de Justiça, o sindicato acompanhou, companheiros da reserva técnica ficaram para discutir, porque também não aceitam. Qual a questão? Eu não sei, o companheiro da reserva técnica está aqui, mas eu sei que, por uma planilha que eu tinha visto, tem 1.040, eu não sei se tem mais, 1.040 da reserva técnica para ser chamado. O quadro de carência apresentado pela Secretaria é 744, que não é verdadeiro, né? Se tem mais de 4.000 monitores na rede, não tem uma carência apenas de 744. Mas aí, como a gente já sabe, este governo não cumpre nada, não respeita o judiciário, não respeita ninguém, tem uma relação, como a gente sabe, muito forte com todos os poderes, poder legislativo, poder judiciário, e as coisas a gente sabe como é que funcionam nesse país, e no estado de Alagoas não é diferente. E em protesto à extinção do Ministério da Cultura, artistas alagoanos ocupam desde o último dia 19 o prédio do IFAM, lá no Jaraguá. A nossa equipe esteve lá e acompanhou a ocupação. Em protesto contra a extinção do Ministério da Cultura pelo presidente interino Michel Temer, os artistas alagoanos ocuparam o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A ocupação teve início no dia 19, com a realização de oficinas e debates sobre a cultura, além de caminhadas de protesto. Segundo as lideranças do movimento, a ocupação não tem data para encerrar. O golpe se efetivando em andamento, as perdas que tivemos no campo, nós trabalhamos no campo da memória, nas comunidades tradicionais, com a perda do MDA, trabalhamos no campo simbólico e com a memória das mulheres e militância LGBT, e a caída no Ministério e a possível volta, então é muito maior do que a queda das pastas, porque se elas voltarem, elas estão a serviço de quem, né? Estão a serviço do capital, não da movimentação social. Então, o Grupo Cultura contra o Golpe AL veio na perspectiva de unir todos os grupos e tendências da arte, desde o que nunca fez militância política ou do que nunca fez construções no campo político da atuação, que permanecia no campo estético, desde o extremo, né, do campo mais à esquerda.
A gente está num processo muito bonito de capacitação, de formação política, plenárias, abertos para uma construção maior, né? Então, é um movimento que tem sido nacional, né? Nós estamos conectados com todas as ocupações. Hoje nós somos 23 ocupações no país e nós trocamos, né, estratégias de como a gente vai fazer isso. Uma das coisas que nós estamos partindo aqui hoje, nós saímos com a decisão de que vamos começar a ir às comunidades, a levar performances que a gente tem aqui, músicas que foram compostas aqui na ocupação nesses 3 dias. Já foram compostas 3 músicas, já tiveram vários ensaios, já fizemos 2 performances coletivas. Então nós estamos pegando esse material, pretendendo pegar esse material e levar para as comunidades, convidando as comunidades para vir aqui, né, conhecer o IFAM, porque o IFAM é desconhecido. Aqui era um espaço da cultura inabitado, né, e hoje em dia ele está sendo bem movimentado. Nesse momento está acontecendo uma aula sobre Brecht. Pelo Fora Temer, golpista. Nós entendemos que é um governo ilegítimo. Ele não teve votos, então ele não tem legitimidade para perpetrar tantos ataques contra a classe trabalhadora que ele vem tomando. Um deles foi a extinção do Ministério da Cultura, que as mobilizações que hoje chegaram a todos os estados brasileiros hoje têm pelo menos um prédio do Ministério da Cultura ocupado em sinal de resistência ao governo ilegítimo do Michel Temer. Então, a primeira rastilho de pólvora foi a extinção do MINC, que foi apenas um dos ataques. A gente entende que tem um conjunto de ataques contra a classe trabalhadora, a questão da aposentadoria, que está se dizendo que ele vai aumentar para 65 anos, a questão da restrição do SUS, as universidades que tenham uma proposta de que elas sejam pagas, universidades públicas a serem pagas. Então, são só apenas alguns dos ataques que esse governo ilegítimo, que tem um conspirador que participou ativamente da conspiração do golpe contra a presidente Dilma. A gente quer que ele saia. A nossa pauta é pela saída do Temer. E veja agora imagens do ato Fora Temer no último dia 22 na praia da Jatiuca. Cerca de 1.000 pessoas estiveram presentes no ato Fora Temer no último domingo, dia 22. Mesmo debaixo de chuva, o protesto seguiu do posto 7 até a praia da Ponta Verde, na altura do Alagoinha. Acompanhe agora uma entrevista com o Djalma Alves. Ele é o presidente do Sintesfal e falou sobre a luta da categoria e a conjuntura política no país. Qual a principal bandeira de luta do Sintesfal na atualidade? Companheiro, a principal bandeira de luta é justamente defender nossos companheiros de trabalho e questão de acordo coletivo, do salário do pessoal, que geralmente alguns sindicatos ainda estão ficam travando para negociar, né? Mas o Sintesfal está aí na luta com os funcionários para vencer mais uma barreira. A partir dessa conjuntura política que a gente está vendo, né, de um novo governo, um governo interino, como é que o sindicato pensa em fazer essa atuação junto aos trabalhadores? Com certeza, a gente vem, através do nosso jornalzinho, mensalmente, convidando os companheiros para participarem da luta em prol da nossa categoria e melhor em defesa do nosso Brasil. Como é que o sindicato está vendo essas primeiras medidas desse governo? Companheiro, realmente a gente está percebendo que eles já estão começando a perseguir os trabalhadores, né? Querendo cortar 13º, essas coisas aí, mas com certeza a companheirada vai para a rua e não vai permitir que isso aconteça, não. Qual o recado que você poderia deixar para os trabalhadores em geral nesse momento de conjuntura política, vamos dizer, adversa? É que os companheiros realmente venham para a luta, se unam cada vez mais nos seus sindicatos e vamos correr atrás e vamos se filiar para realmente fortalecer mais ainda o nosso sindicato para combater esses diretores aí que ficam perseguindo os nossos funcionários. E
E a Central Única dos Trabalhadores emitiu nota dizendo que não reconhece o governo Temer. Nós conversamos com o secretário de Finanças da CUT Alagoas, que falou mais sobre essa situação e como é que a CUT pretende lutar pela democracia agora no governo Michel Temer. Qual o posicionamento da CUT em relação ao governo interino do Michel Temer? Nós da CUT não reconhecemos o governo Michel Temer por se tratar de um golpe, ao nosso ver, parlamentar, que foi dado pela Câmara no dia 17 de março, e um golpe contra os direitos da classe trabalhadora. Além do mais, um governo ilegítimo, porque o programa Uma Ponte para o Futuro, que para nós é uma ponte para o retrocesso, não passou pelo crivo das urnas, não foi discutido com o conjunto da população e muito menos com a classe trabalhadora. A gente entende que o programa é uma cópia fiel do que foi feito em países como a Grécia e não podemos aceitar esse tipo de imposição, né? Na prática, o PMDB tomou de assalto o governo, sem comprovar, de fato, um crime de responsabilidade de uma presidenta que foi eleita pela maioria do povo brasileiro, e a CUT não tem como reconhecer um governo que nasce com esse propósito de retirada de direitos, de privatização das empresas públicas, que são fundamentais para o crescimento do país, e jamais a gente pode dialogar com esse tipo de prática. Foi um golpe para nós na democracia, um golpe no povo brasileiro e principalmente um golpe na classe trabalhadora. Em relação aos direitos adquiridos pela classe trabalhadora e que pode estar em perigo nesse momento, o que a CUT pretende fazer? O perigo, inclusive, já foi anunciado que justamente quando estava na discussão ainda da votação do impeachment, tanto na Câmara quanto no Senado, que ainda está em curso, né, no Senado, está bem claro, o próprio governo já colocou no documento, desde o ano passado, qual seria a intenção no lançamento daquele programa, que é bom frisar que ele não passou pelo crivo das urnas e nem foi discutido com a sociedade, um programa que só favorece ao setor, aos banqueiros do Brasil, porque traz uma série de retrocessos e de arroxo, de diminuição do papel do Estado no tocante a políticas públicas. Pode ver que estão discutindo redução de verbas para a educação, para a saúde, onde, na verdade, o cenário internacional exige de um esforço maior do país. Ao nosso ver, era hora de justamente o Estado brasileiro investir nessas políticas e não trazer um ajuste que foi discutido com meia dúzia de banqueiros e de alguns financiadores, como a própria mídia, né? A mídia brasileira apoia o golpe descaradamente e a gente não pode aceitar esse tipo de imposição. A CUT está organizando várias plenárias e convocando os sindicatos para estar fazendo essa discussão nas suas categorias. É imprescindível a mobilização da classe trabalhadora, porque o que está em jogo é o nosso futuro enquanto categoria. Tem projetos que estão em discussão na Câmara Federal, como o PLC 30, que é o antigo PL 4330, que terceiriza a mão de obra para todas as categorias. E já tem também a lei das OS, né, que para nós é a precarização do serviço público. Tem discussão se não me engano, inclusive o governo já se inclinou a acatar a decisão de quebrar o regime de partilha, que é aquele debate dos royalties da exploração, do direito da exploração do pré-sal, e esses royalties ser destinados à educação. Tem no próprio programa a discussão da desvinculação das aposentadorias do salário mínimo. Na prática, o que é isso? É você, na medida que houver reajuste do salário mínimo, os aposentados não terão
esse índice de reajuste como referência. Então, é uma série de processos que a CUT, enquanto entidade de classe, jamais pode aceitar discutir. Além de aumento da idade mínima para aposentadoria, ou seja, uma série de direitos, um governo que não, na sua formação, não contempla a diversidade que é a diversidade do povo brasileiro, o ministério não tem mulher, não tem negro. Ou seja, é aquele governo que já nasce de um golpe e que está impondo a toda a sociedade um programa que não foi discutido com ninguém, exceto essa meia dúzia de banqueiro, que o ajuste é um esforço de toda a sociedade para fazer superávit primário e para beneficiar os credores da dívida pública e principalmente o banqueiro. A gente percebe que só se fala em ajuste para impor ao povo brasileiro mais sacrifícios. E, na verdade, tem todo um percentual de mais de 50% do PIB que é destinado a pagamento da dívida pública e ninguém toca nesse assunto. Então, a CUT entende que esse é o papel nosso, enquanto entidade de classe, de fazer esses questionamentos e fortalecer a mobilização juntamente com outras entidades que estão nessa luta contra o golpe. Um dos principais motivadores da questão do golpe foi a crise, né? Uma crise econômica decantada pelos deputados, pela maioria dos políticos da oposição. Como é que a CUT vê essa situação, né? O ano passado foi difícil a negociação e esse ano as negociações salariais dos sindicatos e da própria CUT. Para nós está bem claro que o golpe, apesar de não ter conseguido comprovar um crime de responsabilidade da presidenta, mas a gente reconhece que a situação econômica do país ajudou e muito em criar todo esse cenário para os golpistas fazer uma flexão da lei, da legislação, para tentar justificar a punição, que é a perda na prática da perda do mandato, né, da presidenta. E já na gestão do governo Dilma, a CUT já vinha se contrapondo a essa lógica que, ao nosso entender, não foi esse o projeto implementado a partir de 1º de janeiro de 2015 de ajuste no povo brasileiro. Inclusive, perdemos na nossa avaliação um ano com a gestão do Levi, que também, diga-se de passagem, banqueiro, né, ligado ao Bradesco, e agora tem outro banqueiro ligado ao Itaú no Banco Central e ao sistema financeiro no Ministério da Fazenda, que é o Henrique Meirelles. Então, essa pauta de arrochar salários às custas do povo brasileiro e beneficiar o sistema financeiro, a gente não concorda com essa pauta, é um equívoco. A Grécia seguiu essa cartilha e hoje é um país devastado, né, sem qualquer crédito durante a comunidade europeia, e o Brasil não pode seguir nessa cartilha. Então, a gente considera que o projeto que elegeu ao governo Dilma em 2014 ainda não foi implementado, por vários motivos. Primeiro, pela orquestração, porque para nós a burguesia, a elite brasileira não se contenta não se contentou, na verdade, com a 4ª derrota consecutiva e simplesmente desistiu de fazer a disputa no campo eleitoral. E para isso criou todo um cenário na Câmara Federal, através de um réu, né, de um réu condenado ainda não, mas um réu investigado pelo STF, que foi o Eduardo Cunha, que só após cumprir o seu papel, conforme a própria gravação do ex-ministro do Planejamento, né, ou melhor, ministro licenciado Romero Jucá, só veio constatar e comprovar o que nós já sabíamos, que era um golpe orquestrado pela uma cúpula do PMDB, junto com setores da mídia e o sistema financeiro.
E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com/TVcom Maceió. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tvcommaceió@gmail.com. Acompanhe a programação da TV Com através do nosso site, tvcommaceió.tv.br. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.